tudo bem? Estamos começando aqui a nossa live. Vamos primeiro chamar a Letícia para apresentar aqui a nossa, fazer a nossa introdução, e daqui a pouquinho a gente vai chamar a Juliana Pádua para conversar com a gente. Fala aí, gente, tudo bem? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Bom, a Letícia precisa entrar. Aí eu já chamo ela para a gente conversar. E aí, fala aí, gente. Nossa, entrou uma galera já, que legal. Peraí que eu sou meio novato nesse negócio, que eu fiz só uma vez. Bom, vou começar a falar com vocês enquanto a Letícia... Aí, a Letícia entrou. Lê, pede pra entrar. Aê. Fala, morcegão. Que da hora. Olha um morcego ali atrás. Oi? Deixa eu arrumar aqui. Aí, peraí que eu fiquei... Cortou minha cabeça. Pô, sacanagem. Eu fiquei um tempo fazendo meu quadro aqui. E aí, quando entrou, você desfez. E aí? E aí? Então, conseguiu entrar. Tava falando pra galera que a gente vai... Meus cachorros vão latir, não sei se aparece aí. Eu tentei fazer um contrato com eles para eles não latirem, mas eles não quiseram. Eu não estou respeitando muito bem o contrato. Exatamente. Enfim, estamos aqui hoje para falar... Primeiro eu queria falar que estou aqui estreando meu óculos de nerd, porque hoje eu assumi que eu sou um nerd de verdade. Então, para dar esse ar mais intelectual aqui para nossa live, eu pus Para meu óculos que eu elevar estou o estreando. nível da conversa, não é mesmo? Exatamente, para ficar um negócio mais intelectual, mais bacana. Até porque a gente vai falar com uma pessoa que, cara, na boa, Juliana Pádua é essa pessoa que eu preciso realmente pôr um óculos novo para falar com ela, porque ela é demais, assim. E manja muito do assunto que a gente está falando aqui, que a gente vai falar. Ela é uma acadêmica que estuda o livro ilustrado, o livro objeto. Eu tentei fazer um resumo assim do currículo dela, mas realmente foi algo impossível de se fazer, porque ele toma algumas páginas. Ela talvez possa falar para a gente aí um pouco do trampo dela nesse sentido. E essa conversa faz parte do início do nosso ciclo de estudos, que a gente vai falar no final, que é um curso que a gente está lançando, que fala justamente sobre estruturas e narrativas. Fala, Ná, tudo bem? Ai, que legal. E a gente vai falar mais no final sobre esse curso. E é isso. Eu chamei a Lê para falar e eu falei sem parar, não dei nenhuma chance para ela, então, Lê, você tem alguma coisa para falar? Não, é isso. Eu estou bem feliz que a gente fez esse cronograma, a gente fez a aula aberta, e a aula aberta foi muito legal. Muitas pessoas legais participaram e depois fizeram um trabalho bem legal assim, com a estrutura que a gente fez, né? E aí hoje essa conversa também tenho certeza que vai ser muito massa, né? É um assunto que a gente gosta muito, que é essa relação entre a narrativa e a estrutura, né? E aí a gente vai analisar alguns livros, eu acho que vai ser muito legal, porque agora são os daqui. Não sei se vocês estão ouvindo, os cachorros. Estamos ouvindo. Mas, enfim, a gente vai aí analisar alguns livros e conversar sobre eles. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir mandando aí, que eu vou, quando a Ju chegar, eu vou ficar meio que ali nos comentários para dar uma ajudada nesse sentido. E é isso, acho que vai ser muito, muito legal. Eu chamei a Ju. Porque eu acho que tem um lance de live de 4 pessoas, agora, coisa assim, ela entra e aí depois... mas eu não sei se vai rolar. Vamos ver se ela vai entrar. Ju, você tá por aí? Aceita o convite. Se é que ele rolou, né? A Ju tava já por aí. Olha! Ela tá. Aê! Oiê! E aí, Ju? Tudo bem? Muito bom. Muito feliz da gente estar conversando aqui. E eu vou ficar quieto, porque de novo eu tô falando e não deixa a Letícia falar. Não, Mais era alguma isso, coisa? gente. Era isso. Eu tô muito animada com a conversa, tenho certeza que vai ser muito bom. Que a gente, dessa discussão, vai surgir novas ideias, né? Sempre surge um monte de coisa. E é isso, eu tô bem feliz com esse encontro. Legal demais. Olá, tudo bem?
Eu só quero perguntar uma coisa antes. Eu estou muito iluminada? Eu mexo na luz aqui ou tá bom? Acho que tá legal, Ju. Assim, não? Não, tá bom. Acho que Tá até que eu tô bom. bem mais estourado que você aqui. Eu vou até diminuir a minha. Agora eu fiquei meio encanado, ó. Aê, né? Aê, mais ou menos. Então é isso aí, vamos conversar. Posso começar? Pode começar. Gente, aproveitem, viu? A Ju. Bom, vocês vão ver. Não, então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E eu até anotei algumas coisas para não esquecer aqui, da trajetória para a gente chegar até o dia de hoje, né? No dia 31 de março de 2019, eu mandei uma mensagem para o Gu, eu não o conhecia, né? Eu fazendo minha pesquisa de doutorado, investigando algumas coisas sobre materialidade, vi que ele tinha dado um curso, digamos, quase um curso de extensão bem longo sobre engenharia do papel. Aí fui descobrir quem é essa pessoa, a gente descobre Instagram, mandei uma mensagem, perguntei quando vai ser o seu próximo curso. Ele diz, eu acho que, eu não me lembro, nesse final de semana, vai ser lá na Livraria Cultura, vai ser algo curtinho, mas dá para ter uma ideia. Peguei o marido e a gente foi para lá. E aí, desse dia em diante, eu virei uma perseguidora dele, né? De tudo que fazia, acompanhando. E aí, no dia 14 de setembro de 2019, na Feira Sub, eu conheci isso. Nossa, Ju, fala sério. Eu fui atrás dessas informações. Eu tenho inveja dessa organização, juro por Deus. Um dia eu chego lá. Mas aí eu fui rastreando as nossas conversas. E aí, conheci a Lê e eu disse pro Gustavo, olha, vocês precisam investir no livro para a infância, pensar em todas essas técnicas, tudo isso que vocês dominam, como isso pode potencializar os livros endereçados, né, para o público infantil. E aí, em 2020, eu fiz alguns cursos com eles, porque eu acho que quando a gente pesquisa, não tem que estar só do lado da teoria, você tem que compreender, ainda mais quando nós temos uma materialidade tão complexa, né? E aí eu fiz alguns cursos e conversando sempre, nós três, a gente marcou uma live para falar sobre o poético nas estruturas móveis. Aí nós marcamos, eu desmarquei, aí nós reagendamos, eu desmarquei. Aí isso foi um monte de vezes. Até que 2020 acabou e a gente meio que desistiu, né? E aí eu fiquei muito feliz no início desse ano eles terem voltado a me convidar para conversar um pouco sobre que acaba tendo uma relação com a minha pesquisa de doutorado, né? Então é sempre muito bom partilhar essas discussões que ficam ali perambulando. Quando a gente conversou, né, para alinhar o que eu falaria hoje, a ideia era trabalhar um livro, 2, né? Aí, lógico, 3. Ao fim foi 4. E aí, de repente, eu falo, tá vendo uma coisa? Não dá pra gente trabalhar 16? Então, para vocês verem essa questão do meu lado exponencial, né, hipertextual. Então, é bem provável que eu comece falando uma coisa e não termine. Por isso, eu fiz uma cola de alguns tópicos que eu gostaria de passar para não me perder. Coloquei os livros todos na ordem e eu acho que vai. Então, o que nós vamos discutir hoje? Nós vamos pensar o quanto essa materialidade, né, ela se configura como uma instância narrativa. Como ela possibilita, então, camadas de sentido. Então, eu estou chamando de materialidade aí como linguagem. Mas quando a gente fala de materialidade, é o mundo, né? Tem trocentas mil coisas que a gente possa dizer. Eu até anotei aqui, fiz até uma cola, né? O que a gente pode chamar de materialidade? A gente pode chamar a cor, a dobra, o design, a textura, o acabamento, a tipografia, o formato. Hoje, o destaque, porque daria para falar, eu escolhi 16, né? Mas daria para falar de 116, por exemplo, ou 1016. Eu escolhi alguns livros, então são 15 livros e um surpresa, tá? Desses 15 livros eu analiso 3, mas o destaque vai ser para a arquitetura do livro, né? E também para os livros que eles se configuram de uma maneira um tanto diferente do tradicional, convencional. Então eu começo trazendo para vocês um livro, né? Que é o Pinóquio. Eu não sei se aparece espelhado, como aparece aí. Então, nós temos um livro nesse formato. E o que a gente observa? Que o Rampazzo, aqui, ele explora duas coisas em especial. Eu até fiz um post-it para... Eu não vou abrir o livro, mas se eu abrir, vai ser só um pouquinho.
Então, ó, ele explora a margem própria de todo o livro, onde que fica aqui a costura, e observem que nós temos uma espécie de espelhamento. Então, não tem nada diferente, nada saltando, mas essa linhazinha aqui, imaginária, é que possibilita essa ideia de espelhamento. E mais adiante, existe também uma página que se desdobra, então, o narizinho do Pinóquio, e conforme a gente vai desdobrando, esse narizinho vai aumentando. O que a gente observa, então, neste livro aqui? Que nós temos aplicações, né? No caso dessa folha desdobrenta, e também pensar a arquitetura do livro como um lugar de construir narrativa. Então, esse é um exemplo. Tem um outro exemplo também. Então, como eu disse, são 15 livros, apresento alguns, só cito... Eu falei para os meninos que eu ia falar só o título, mas eu não resisti e marquei uns post-it para abrir. Né? É uma coisa assim, um pouco difícil. A gente já sabia, Ju. Eu imaginei. É um livro que chama Pequeno Livro de Malcriações para Crianças Bem Educadas. Quem me indicou foi a Gi, que eu vi que ela está aí. O que a gente tem aqui? Outro livro com aplicações. Então, em várias páginas, vou abrir algumas aqui, nós temos o uso de alguns recursos. Então, ó, passarinho, gaiolado. Nós temos aqui, ó, estruturas não tão complexas, mas aqui dentro a gente tem um texto que abre. Nós temos, no meio da narrativa, ó, uma casinha, algo mais potente, eu digo potência em termos de recursos, né? Mais complexo. E também estruturas simples que dá para a gente mexer. Então, o que vocês observam nesses dois primeiros livros? Na verdade, são os três, tá? Vou fazer de bloquinho. Esses três primeiros livros, mostrei dois. Que nós temos uma estrutura de um livro convencional, porém, existem algumas aplicações que nos permitem manusear e explorar essa narrativa. Então, igual aqui a gente está falando, né, que estava tudo devastado, sem vida, no livro que era da Kozak, Na Floresta do Bicho Preguiça. Não vou falar o nome dos autores, porque eu não vou passar vergonha em público, tá? Mas daí, o que a gente tem? A gente tem uma aba aqui, ó. E essa aba, tá vendo? A floresta reanima. E nós temos aqui o recurso... Nossa, é demais esse livro. Esse livro é um dos meus favoritos. Ele é muito, muito lindo. Tem aquele também que eu não tenho, que eu acho que não foi publicado no Brasil, que é o... Eu não sei falar inglês, acho que é Popville. Popville. E que ele também tem todo esse jogo, né? Como ele vai se configurando. E o que eu quero que você quero pontuar para vocês que a gente observa que quando a gente pensa em materialidade como instância narrativa, nós podemos ter desde algo muito simples até algo muito complexo. Então, aqui seria algo um pouco mais complexo. Aqui, algo um pouco mais complexo. Mas a gente vai voltar no tempo e eu trago aqui a Ângela Lago, que ela é uma gênia. E na época em que os recursos não eram tão assim expressivos como a gente tem hoje, com as técnicas de impressão e tudo mais, ela faz um trabalho genial. O primeiro a gente pode observar aqui, ó. Dobra de novo. Ela bota a ilustração no meio do livro. Então, conforme eu, leitor, vou manuseando, essa porta vai abrindo. Notem que o livro é quadradinho, todas as folhas, então, se a gente observar, ó, a gente teria a folha desse tamanhão aqui, grampeada no meio. Só que o que ela fez? Ela deslocou uma dessas folhas. Ó, a folha tá um pedacinho aqui, tá vendo? É aquela mesma folha grandona aqui. E a outra beiradinha, aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra gente ver, deslocar. E o que ela fez? Então, não fez nada de anormal. Ela só, em vez de grampear o meio, ela grampeou aqui na beiradinha. E essa parte funciona como uma aba. Isso que a gente da Ângela Lago, o Odilon tem uma entrevista que está na revista Literartes. É que ele fala, em que ele diz que a Suzy Lee e a Ângela Lago eram irmãs de lugares distintos, né? Porque o que a Suzy Lee faz com onda, com espelho, e o outro que eu esqueci, a Ângela também já fazia em outros livros, como Outra Vez, A Maneira que Abre. Então, o que a gente nota? Precisou gastar um papel complexo? Foi usar
superfície da própria, do próprio grão para permitir isso. Aí eu trago outro... Ô, Ju, Pode falar. Ju, pera só um pouquinho. Ô, Lê, eu acho que de repente sai da live agora, porque o cachorro tá encobrindo a voz da Ju. Ele não vai Aí eu parar. te chamo depois. Como que será que eu faço? Peraí, Se não tem como você fechar ali em cima, deixa eu ver. eu não sei como que é. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Não. Só fecha ali a live em cima com um xizinho. Eu acho que você sai. Eu te chamo depois. Aí, sem cachorro, só o meu de vez em quando agora. Virar um pouquinho para trás. Aqui eu trago um outro livro, nessa mesma coisa, do quanto a simplicidade é potente, que é uma coleção, né, de histórias, que chama de novo, do Gustavo Piqueira. Para quem sabe, eu sou apaixonada em tudo que ele faz. E aqui é um exemplo. Então é a mesma coisa. Nós temos a bendita folha, né? Eu vou pegar um aqui. Ixi, nenhum. Tá, uma folha, né? E a maneira como ela foi dobrada e colocada vai criando camadas. Então, observe, ó. Peguei essa que é visual, que eu acho que é mais simples, ó. Conforme nós vamos virando cada página, vai acontecendo uma espécie de narrativa acumulativa, né? Vai dando uma certa sequencialidade a toda essa narrativa. Então, o que a gente tem de complexidade aqui? Nada. Eu pego uma folha, todas do mesmo tamanho, e dobro de maneiras diferentes, que elas vão se sobrepondo, e essas camadas vão criando uma narrativa. Então, o que é importante a gente pensar que quando a gente fala de estrutura, quando a gente pensa de potência da materialidade, né, enquanto linguagem, não precisa ser uma coisa assim, né? Estilo David Carter, que o negócio explode e que vai. Não precisa ser isso. É imaginar de que forma aquela dobrinha, aquela folha que eu coloco sobreposta, a maneira como eu dobro, a maneira como o próprio texto verbal se coloca na página, como isso vai configurando, né, essas camadas. E aí eu trago um outro, né, que é mala quadrada e cabeça quadrada, que, se vocês observarem, o livro, ele a folhinha é quadradinha. A folhinha é quadradinha. Só que da forma que ela foi dobrada, ela tá uma folhinha triângulozinho. Só que o que é interessante é que o livro, então, vai se deslocando, a gente vai lendo ele meio quadradinho. Só que num determinado momento, spoiler, desculpa, gente, bem nessa página aqui, em que a personagem descobre grávida, olha, eu tenho, não sei se tá achando você... tá. Fiquei, e aí para eu ler o grávido, eu tenho que virar. Então, notem o que acontece com o que era quadrado e o que era triângulo. Ele vai se arredondando. Então, o que nós temos aqui é o quanto a maneira como foi composto, palavra, a imagem no centro, tudo aquilo vai mobilizando uma camada discursiva, né? Então, eu tinha uma mala quadrada, uma personagem todo tempo assim, toda limitada, até que engravidou e tudo mudou. E aí nós vamos, então, agora entrar em 3 blocos, né? O primeiro bloco eu trago livros, mais uma vez, com essa estrutura de um livro convencional, e que não tem nada que explode, não tem nada. Só que a construção vai se dar por outros elementos típicos da arquitetura do livro. Então, esse aqui é o livro Klepp, e ele é composto de mitonarrativas. Então, como cada página dupla seria uma mini narrativa, vamos pensar assim, tá? Então, a gente tem uma página aqui em que eu tenho escrito Doing. Funciona como onomatopeia. Observem que a personagem está bem no centro, né? Então, o que poderia ser, nossa, estragou a ilustração, né? Colocou bem na linha. Aqui funciona como algo positivo. Porque o leitor, quando eu faço assim, ó, eu fecho o livro, eu aciono essa onomatopeia. Então, é como se fizesse um clap, né? Então, um doing. Observem isso aqui, são vários, né? Então, tem uma borboleta. O mesmo exercício do ave, flecha, eu faço barulho em algum lugar aqui, flap, flap, flap. Então, o que a gente pode observar? Um livro convencional em que a materialidade foi explorada pela dobra. A ilustração ficou bem no meiozinho e a texto verbal, simulando um som, uma onomatopeia, vai produzindo mini
Então, tudo entrando em movimento. Depois a gente tem um outro, né? E a narrativa também, ela é sequencial, não tem nada diferente, como se fosse páginas. Então, eu tenho esse livro, A Sapatônia, da Tati. Então, cada card desse é como se fosse uma página, ok? Só que aonde está o apelo para a materialidade enquanto... O que eu precisei ficar? Olha, eu falei que eu sou hipertextual, começa e não termina a frase. Respirando. Essa narrativa, que poderia estar em páginas, o que ela fez? Foi separada em cards. Esses cards, dessa forma, que se eu fosse produzir, não tem nada de anormal, né? Eu tenho a escolha de um papel mais durinho, tal, do enquadramento, mas são só, né, folhas. Só que isso aqui, dentro de uma caixa, em que eu tenho uma personagem, a Tônia, que tem duas mães. Então, essa brincadeira, desde o título, a Sapatônia, e o estar numa caixa e vivenciar essa vida potente, né, de uma família com relações homoafetivas, o que a gente constrói? A gente constrói uma narrativa complexa. E, em termos de estrutura, é uma estrutura bastante simples. E aí eu trago, então, nosso primeiro livro de leitura, tá? Esse livro aqui que chama Este Livro Comeu o Meu Cão. Também é uma estrutura simples, nada de anormal, nada salta, nada. Eu vou ler o livro na íntegra, tá? E aí eu vou pontuando algumas coisas depois. Então a gente observa, não sei se assim fica bom, a gente observa a guarda. Aí, primeira folhas. Aí começa, tá? Bela estava passeando com seu cão pela página quando algo muito esquisito aconteceu. Algo muito esquisito aconteceu. O cão dela desapareceu. Oi, Bela. O que foi? Perguntou Beto. Este livro comeu meu cão. Beto resolveu investigar. Mas o Beto desapareceu também. Aí, o resgate de cães, né? Veio. A ajuda estava a caminho. Então, desapareceu. Aquela situação estava ficando ridícula. E Bela não aguentava mais. Mas... Oi, isso aqui não foi. Vou ler nenhuma página. Mas... Vup! Algum tempo depois, um envelope apareceu. Aqui a cartinha. Caro leitor, seria ótimo se você pudesse nos ajudar. Por favor, vire o livro de lado e chacoalhe. Bela. E aqui as orientações de como virar, né? Então, vamos seguir as orientações, virar e vamos dar uma chacoalhada aqui. E chacoalhe, e chacoalhe, e chacoalhe. E mais uma mexida. Obrigada, Bela. Todo mundo reapareceu. E as coisas voltaram ao normal. Bem, quase. E aí, na última página, caro leitor, por favor, faça este livro prometer não ser tão atrevido quando você for lê-lo novamente. Obrigada, Bela. E observem a guarda novamente. Aqui de uma forma, aqui
de outra forma. Então, o que que a gente observa nesse aqui? Que a ilustração compõe, junto com o texto verbal, que compõe junto com todos esses recursos típicos do livro. Notem que o próprio campo lexical, as próprias escolhas das palavras, elas potencializam, né? Ela começa, Bela estava andando com o seu cão pela página, não era andando por nada, pela página. O que faz com que o leitor observe a página. E quando, de repente, o cachorro, ele é comido por essa dobra, né? Então, a dobra aqui, ela funciona como instância narrativa. É como se dissesse, o livro engoliu o cachorro. O livro engoliu o Beto. O livro engoliu a ambulância. E aí vai. E o que é importante para a gente aqui, né? É que quando a gente tem um livro pop-up, por exemplo, e a gente abre, a gente faz esse movimento e o negócio explode. Ou se não, aquele do puxa-aba, né? Existem vários tipos de interação. Nesse caso, a interação vem do texto verbal, em que diz pra gente, chacoalhe, mexa, faça isso, faça aquilo. Então, nós temos uma estrutura muito simples em termos de fazeção, né? Mas muito complexa quanto ao campo da recepção. Tudo bem até aqui? Então, a gente tem esse cenário. Agora, nós vamos pensar em estrutura. Então, deixa eu só fazer uma observação, uma coisa que eu achei muito legal. Esses livros que você mostrou, justamente como eles não têm um recurso a mais do que a própria estrutura tradicional do livro, eles brincam com essa coisa que a Edith Dedic chama de coreografia da leitura, né? Então, tá travando? É a coisa que a Edith Dedic chama de coreografia da leitura. Então, que é como a gente acaba mexendo no livro de formas diferentes e lendo ele de formas diferentes, e a própria narrativa leva a gente a isso, né? Então, ele não tem esses recursos extra, mas tem essa coisa de orientar você a ler ele de outra forma, ou, né, essa coisa de o personagem ser engolido pelo livro, isso é muito legal. Voltou? Eu acho, não sei, você travou para mim também, Ju, não sei se a galera escutou aí, mas vamos tocar. Eu não escutei nada que você falou, mas eu concordo. Mas tudo bem. Alguém disse aí sobre a coreografia da leitura, né? Na minha pesquisa, eu tenho alguns teóricos para a gente pensar a leitura enquanto performance, né? Então, ao longo da história da leitura, quando a gente tinha o rolo, lia-se em pé, em voz alta. Depois, quando esse livro ele sai para os mosteiros ali, ele tem essa densidade, a literatura fica silenciosa, e como o livro é muito pesado, né, as pessoas sentam. E isso vai modificando, até a gente chegar no leitor ubíquo, que a gente fala em movimento, né? Você vai lendo e andando. Quando a gente entra para esse tipo de materialidade do livro, e eu vou destacar para o livro para criança, mas eu não trago só livros destinados para esse universo, mas é que minha área de pesquisa, a gente acaba necessitando de um perfil leitor, né, que mobiliza todo o corpo para ler. Então, não é... E a gente vai ver isso já nesse bloquinho aqui, esses outros 3 livros, que não é simplesmente uma leitura que muitas vezes eu faço sentado. Depende do livro, o meu próprio corpo, ele exige, né, uma dança, como foi dito aí, né? E aí, na tese, ao desenvolver essas discussões, né, eu resgato algumas coisas ao longo da história da leitura, mas a gente pensar como se media isso, né? E como se forma leitor. E aí eu discuto até pelo menos o título provisório da tese, que é qual é a chave, né? Como que eu entro nesse universo. Então, para a gente dar continuidade, senão eu fico falando e o foco não é a tese, e sim os livros que eu trouxe, nós vamos pensar em estruturas um pouco mais complexas. Então, enquanto aqui eu tinha simplesmente no sentido de estrutura, tá? Usando apenas a margem, aqui eu tenho a dobra. Então, eu tenho um livro dobrado,
Sanfona. Só que o que é interessante, que vocês devem conhecer um monte de livros sanfona, né? O que acho que mais tem nos últimos tempos. É que nesse caso, né, na tromba aqui do Tino, com esse design tudo aqui da Débora, opa, assim, é que existe um certo ditar a regra como que eu devo ler, né? Então, diferente do que eu vou mostrar daqui a pouco, esse aqui meio que direciona a nossa leitura. Isso acontece por quê? Porque eu vou lendo, e eu vou lendo assim, ó, para seguir o fio narrativo. E eu vou lendo assim. E conforme eu vou lendo, o que eu figuro, né, nesse desdobrar, que sentado não rola, tem que ser em pé, é uma tromba. E olha o que acompanha, né? Então eu tenho aqui uma leitura de lenga-lenga que vai trazendo toda essa questão rítmica, mas o ritmo também é marcado pela própria estrutura, ok? Temos um outro também, que a estrutura não é tão complexa, que a gente tem uma folha que vai se desdobrando, que é o Quem Quer Brincar Comigo, também do Tino. Vou abrir já numa página específica aqui. Então, a narrativa é acumulativa e cada momento de um personagem que vai aparecendo, olha, então eu virei a página momento comum. Mas notem que aqui eu já desdobro assim. E aí, conforme eu vou lendo, desdobro assim. E isso vai ampliando. Ixi. Tem mais jeito. E demais, aí, hein? a outra folhinha abre aqui. Não vou abrir porque eu não consigo, estou sentada. Mas notem, o que a gente tem? A gente tem uma folha dobrada. Mas a engenharia, a potência disso tudo é o quanto esse desdobrar da folha, que traz um personagem novo, vai criando esse ritmo, né? Um ritmo também, não só do texto verbal, não só da ilustração, mas também na materialidade. E aí, para leitura, para pensar nesse exemplo, eu trouxe este aqui, tá? Que é... Ui! Ai! Eu sumi? Tá rolando, tá rolando. Pra mim aqui tá tudo bem. Alguma coisa aconteceu que eu não tá vendo normal. Ah, tem uns coraçõezinhos. Eu acho que é porque as pessoas estão dando like ali e sobe um Não. coraçãozinho, não é isso? Que tá tipo. Que eu acho que eu bati o dedo. O que tá rolando? Se eu abrir essa porta agora, do Alexandre Rampazzo. Nós estamos te Esse livro vendo. vem dentro de uma luva, né? Mas não, mas aqui Ih, deu uma você sumiu travadinha, para viu? mim. Eu bati o dedo na tela. Que você sumiu para mim, porque eu bati o dedo na tela e tudo sumiu. Tô aqui, tô aqui. Voltou? Acho que sim. Pode continuar, beleza? Estou te vendo. Pode continuar. Tá tudo bem aí, galera? Vocês estão vendo bem aí? Acho que sim. Toca, Ju. Qualquer coisa, a Letícia me grita. Beleza. E aí a gente tem essa luva, e pela luva nós já temos a ilustração de uma porta e já o indício, né? O indício aqui de algo. E aí eu vou ler para vocês na quarta capa. Então isso aqui vai funcionar como quarta capa. Olha como que vai alterando a estrutura, né? Em que o Roger Mello diz assim: quem foi que disse que seria fácil abrir uma porta no meio da noite? Se eu abrir essa porta, é um livro na entrelinha. É uma porta que esconde o outro, esconde a diferença. E só através do outro que eu sei quem sou. Alexandre Rampazzo é um criador de horizontes. Fico sempre esperando que ele nos traga outra surpresa incrível. E aí continua falando, né? E aí, lá no finalzinho diz assim: um livro só se abre para nós se o quisermos, senão seria uma porta fechada na noite. Rampazzo sabe que todo livro é uma pergunta, é um afago no meio de tanta vida. E o livro tem dores e chaves, mas não queremos esconder o perigo, queremos perdão. Aí ele fala que não consegue parar, tanana. E aí a gente tira da luva, e vocês notem que eu não sei por onde começo e por onde termino, né? Porque aqui eu tenho uma porta, aqui eu tenho uma porta. A diferença são os respiradores, ó. Como se fosse uma porta de guarda-roupa, ok? Então, eu vou começar a leitura. Acho que é melhor assim, que aí eu consigo ler. Se eu abrir essa porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. Se eu abrir essa porta agora, ele pode querer sair, puxar meu pé e me pegar.
Se eu abrir essa porta agora, ele pode me devorar. Se eu abrir essa porta agora, ele pode até querer tomar o meu lugar e fingir que sou eu. Se eu abrir essa porta agora, ele vai ficar com o meu quarto, meus brinquedos, minha mãe, meu pai. Se eu abrir essa porta agora, eu sei que vou me arrepender. Se eu abrir essa porta agora, ai, ai, se eu abrir essa porta agora, e aí a gente fecha na porta. E é uma das coisas que eu fico pensando para a tese, o perfil do leitor. Leitores, vou dizer usar a palavra de mais idade, mas não sei se essa é a palavra correta, né? Eu já ofereci esse livro e fiquei observando algumas pessoas lerem. Pessoas que não são muito acostumadas com esse tipo de livro sanfona, ela lê do jeitinho que eu li, né? Como se fosse, né, páginas, assim, né? Tudo grudadinho. E às vezes para nessa parte, né? Porque a lógica da sanfona, do aproveitamento das duas lados não funciona. E aí, com a criança, é muito engraçado, principalmente aquelas que têm acesso a essa variedade de... Então, é muito comum, às vezes, elas já fazerem assim, abrir assim, né? Na verdade, fazer quase um cercadinho e pôr o pé e coisa e tal. E identificar que tem outro lado para ler. E aqui tem, tá? Então, quando a gente parou e fechou aqui, a gente começa de novo. Se eu abrir essa porta agora, um amigo adorável pode estar me esperando do outro lado. Ops. Se eu abrir essa Sobe um porta pouquinho agora, aí. poderei sair e pegar o pé dele de surpresa para brincar de pega-pega. Se eu abrir essa porta agora, vou querer abraçar, apertar e até dar mordidinhas de felicidade no novo amigo. Se eu abrir essa porta agora, a gente pode brincar que eu sou ele e que ele sou eu. E ninguém vai notar. Se eu abrir essa porta agora, eu, disfarçado como se fosse ele, fico brincando com os brinquedos. Então vamos enganar todo mundo, até o pai e a mãe dele. Ops. Eu dou aqui. Se eu abrir essa porta agora, eu sei que vou adorar. 1, 2, 3. Vou abrir essa porta agora. Desce. Travou bem na hora? Peraí, Ju, que acho que Então, o meu travou bem na hora. Você fez o suspense. Simples, um pouco mais complexa do que as que eu trouxe anteriormente, né? Mas é só uma folha. Eu não te ouvi, acho que travou para mim. Não, é porque a gente está com delay também. Mas aqui, pelo menos, você pegou a última folha, então você abriu essa porta agora e aí travou. E eu não vi, eu não sei se a galera viu. Tipo, ficou muito no suspense. Então, a última página, eu não sei se rolou. Aí, travou no fim, né? Então. Aí diz, se eu abrir essa porta agora, 1, 2, 3, agora. E no agora, aqui. Só que quando eu fecho o livro, eu dou de novo na porta, que eu posso abrir novamente. Então, aonde começa a história? Começa de um menino que tem medo de alguma coisa, ou do outro lado de, quem sabe, um monstro, né? Quem sabe, esse outro lado que convida e que espera, né, a brincadeira. Então, o que a gente nota? Que a estrutura, ela é muito simples, né? É uma dobra de papel. Mas a genialidade está na maneira como é composto, né? Desde a capa dizendo uma porta fechada, até esse exercício de abre e fecha cada uma das páginas para que algo apareça. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu não queria esquecer sobre esse livro, que seria a pausa para o silêncio e para o suspense.
esse fato de a todo momento, se eu abrir essa porta e ter uma repetição e depois uma novidade, o se, ele pode funcionar como condicional, né? Então, de uma hipótese. Só que a porta fechada, ela também é um se, porque eu só vou saber o que tem nessa porta se eu, leitor, como diz o Roger, eu me desafiar também a esse movimento. Alguém me disse no Instagram essa semana, Sim. e eu não me lembro agora quem foi, e peço perdão, até perguntei se eu podia citar isso ao longo das minhas pesquisas, das minhas conversas, que disse assim, que o filho pegou, tinha 8 anos, e falou assim, se eu abrir esse livro agora, eu acho que essa fala, né, se eu abrir esse livro agora, sintetiza toda a lógica, né, de que é o exercício de movimentar essas páginas que vai construindo essas camadas. E aí, se vocês observarem, vamos pensar nessa parte que tem todo medo, né? Então, a gente tem o Saci, o King Kong. Se vocês observarem aqui nessa folha, esses elementos, eles são todos... Lembra mesmo. Será que existia ou isso é imaginação? Ou ao contrário, né? Então, como que isso vai brincando? E algo que eu acho interessante quanto à estrutura, que para mim, Juliana, parece tá, como se fosse um abismo. É que eu, sabe aquela da quacker, que aí tem um quacker com um quackerzinho, com um quackerzinho, com um quackerzinho? Para mim é mais ou menos isso, porque eu tô lendo, quando eu chego e entro na outra, eu entro de novo. Então, a cada movimento eu vou ressignificando. Uma estrutura simples que tem uma grande potência. Agora, eu vou trazer mais de 3 estruturas. Essas são um pouco mais complexas, né? Então, eu começo, por exemplo, com este livro. Não sei se a Gi ainda está aí, tá? Que é um livro que eu acho que vocês também trabalham com essa estrutura aí na oficina. Que é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Porque conforme eu vou movimentando, é que a narrativa vai se construindo, né? Então, notem que é quase uma estrutura infinita, mas ao mesmo tempo que cada uma dessas composições, ela vai possibilitando acho que até mesmo um desdobramento, né? Não é só desdobrar o papel, é desdobrar essa possibilidade. Essa estrutura, um pouquinho mais complexa, ela traz para a gente, então, que o desdobrar aqui, ele ativa cenários diferentes, situações diferentes. No da porta, era uma sequência de ações. Aqui nós temos quase personagens. Então, eu tenho um rato, um gato. Então, é como se eu tivesse, sabe? Nem sei usar a palavra. Imagens que vão se compondo nesse entrelaçar. Então, trago uma outra estrutura também um pouco mais complexa, que é do livro Pode Ficar Com Ele, da Keila e da Lili, que é uma criança que quer ficar com um bichinho que a gente não sabe, e os vários argumentos, né, vão sendo apresentados. E notem até na maneira como eu vou abrindo, ó, ele vai meio que abrindo de uma forma mais diferentona, né? Até para leitura é um pouco mais difícil. O que eu acho sensacional enquanto proposta textual, né? Enquanto o projeto estético. Porque tudo bem, cada cena, né? Posso ficar, ele é pequenininho, aí tem toda a brincadeira da palavra da imagem. Então, anotem. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Só que quando chega aqui, ó, tá vendo? Não vai. Por quê? Porque a folha, agora eu tenho que abrir assim. Aí eu vou abrindo assim. Só que quando eu vou abrir assim, ixi, deu erro. Deu erro no sentido, preciso mudar a rota. Vou assim, vou assim, vou... Ih, deu problema. E aí eu desdobro assim. Quem tem filhos ou criança pequena que quer alguma coisa, como que elas são? Elas são desse tipo. Nos pegam de todos os lados, né? Observa que o texto ele vai se desdobrando. Então, a maneira como o texto vai sendo construído e não tem uma linearidade. Então, assim, eu preciso ler 1, 2, 3, e se eu ler outra coisa, não funciona, né? Então, eu acho isso muito genial. E também, quando eu tenho vou chamar esse fecho de fechar o livro, fecho para fechar é ótimo, esse fecho aqui para o livro, ele é um pingente, né?
Então a gente traz aqui toda essa ideia do já desejar o animalzinho, já tem até o pingentinho, ok? Agora eu vou trazer para nossa leitura este livro. Eu gosto tanto que eu tenho dois. Que chama Carrossel, o difícil livro das escolhas. Nesse caso, a estrutura é um pouquinho mais complexa. Meu aniversário é em setembro, viu, Ju? Se quiser dar um, assim. Pode deixar. Eu tenho vários livros da Lê, eu sou muito fã. Eu acho que eu a conheci na Feira Miolo. É muito legal mesmo. E ela tem essa brincadeira, tem um que chama 7-1, né? Falando desse inferno que foi o 7-1 no jogo Brasil lá. Então, como ela vai construir... Que é essa outra estrutura legal. Também cíclica, então, né? A gente abre, né? Toca, Ju, pode ir, pode seguir. Não, é porque tá travando quando você fala. Então eu tenho que fazer cara que eu tô entendendo, entendeu? Mas eu não sei se você tá falando, se já parou. Não, tá tudo bem, pode seguir, pode falando, seguir. Mas eu não tô... Eu deixo você ver a gravação depois, eu não falei nada que te comprometa. Aí, muito legal dessa proposta aqui, é que quando a gente olha para isso, e é muito interessante que a gente já se pergunta, mas isso é um livro? E no título já tem Carrossel, o livro, o difícil livro das escolhas. Então, assim, essa legitimação do livro-objeto, né, dessas propostas que são totalmente inovadoras. E aí você abre, vem maravilhoso. Eu tenho alma de criança, né? Então vem aqui alguns adesivos ou uma tatuagem temporária, né? E vem uma espécie, e eu acho genial. Vem uma folhinha, né? Mostrando como que... Assim, acho que tá melhor. E como ela desdobra, só que aqui, olha o que tá escrito. Instruções. Comece com zine dobrado. Então já traz para a ideia de zine, né? Então, por quê? Porque a estrutura é de zine, mas a maneira como é colocado não é. E ela brinca com isso, ó, dobrado no menor quadro possível. Cada quadro é um capítulo. Então, olha esse difícil dilema se é um livro ou um zine. Porque se é um livro, tem capítulos. Um zine não tem capítulos. Então, olha essa brincadeira, né, do difícil. Que coisa é essa? Desdobra formando o próximo quadro. Que aí tem os nomes dos capítulos. 1, o parque. 2, o carro, coragem. 4, liberdade. E aí, vamos lá. Essa é a estrutura, ok? No caso, como no tromba, tem uma certa orientação inicial, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. O que é legal é que a gente meio que lê de trás para frente. Então, em vez de fazer no sentido horário, a gente faz no sentido anti-horário. Então, fica assim. Em um parque, não muito longe daqui, sonhando com o homem corajoso que ele vai ser, uma volta atrás do outro sem sair do lugar, existe um carrossel. A coragem veio do coração, pensou o valinho no carrossel, que preso no seu destino, vivia a vida todo dia a mesma coisa. O homem anda no carrossel, sonhando com o menino corajoso que ele foi. O menino anda no carrossel. Então, olha, é cíclico, a gente está no mesmo ponto. Do menino que ele queria ser, que vir a ser, com que ele foi. Aí, cheguei no mesmo ponto, eu abro de novo. É hora de partir. Quantas voltas no mesmo lugar são necessárias para se sair do lugar? Opa. Ai, já me perdi, tá certo. Seu coração estava repleto de coragem. Estava pronto para uma grande cura. Ele sempre pensou que partir fosse fácil, mas tem sempre a saudade. Saudade é um buraco sem fundo, cheio de passado. Nunca sara, mas uma hora o machucado fica menor do que o curativo. Nossa senhora, tô difícil ler aqui. E é possível seguir adiante. Bem que eu não sou mediadora de leitura, né, gente? Assim, que fica lendo, porque é um horror. Nem parece que sabe ler a pessoa.
livre, livre. Acho que eu tenho que começar aqui. Isso porque saiu 5 vezes, gente. Como escolher? Escolher, então, ser livre ou ser livre. Então, ser um cavalo de corrida. Prós, sempre em frente e calor da torcida. Contras, sempre com pressa. Não pode olhar para o lado. Sempre tem um homenzinho em cima. Cavalo marinho, uma opção, né? Prós, ficar grávido. Contra, ficar grávido. Ser livre, ser o cavalo que quiser. Cavalo xadrez. Prós, inteligente. Prós, parte de um time. Contra, não tem corpo, só anda em L. Pensa muito antes de agir. Cavalo de rolha e fósforo. Prós, pode pegar fogo. Contras, pode fazer fogo. Como escolher? E aí, a gente vem para o centro. E olha o que acontece com... Opa, aqui, o texto verbal. O texto verbal é mais um enigma. A gente tem que ir seguindo as setinhas. Então, vou dar para mostrar para vocês, porque eu já tenho dificuldade de ler de outra forma. Imagina assim. Mas ter muita opção é quase tão difícil quanto não ter a opção, como não ter opção nenhuma. Uf. O que é muito legal. Muito legal. O livro, ele propõe que a gente também se desafie a leitura, porque na primeira página nós temos ali as indicações do 1, 2, 3. Na segunda, digamos, desdobra, nós temos uma setinha. Mas eu já tentei ler o contrário também, né? Desobedecendo essa setinha. E funciona. E aí, a gente tenta meio que seguir um padrão. Onde começou um, onde começou dois, meio que para seguir. Só que, na verdade, você desconstrói isso. Então, é sensacional, porque quando a gente está numa difícil escolha, o que acontece é esse carrossel mesmo, né? Então, olha como a proposta, ela dialoga com o que está sendo dito, né? Fazer uma escolha, cada escolha que a gente faz, ela se desdobra em 1000 e outras opções, ou 1000 outros efeitos ou consequências. E tudo isso vai abrindo para a gente um infinito de complexidade. Quanto mais opções a gente tem, nota que quanto mais foi abrindo, mais difícil foi. Quando a gente estava lendo fechadinho assim, nossa, estava super tranquilinho, era só girar a paginazinha, ó, aqui, ó. Lendo assim, estava mó facinho. Conforme foi abrindo, a gente nem sabia mais para que lado ia. E depois ainda tem esse textinho todo cheio de setinhas. Então, eu acho genial o que a Lê faz aqui, com uma estrutura que é complexa em relação às outras, mas nada mais é do que uma folha, né? Então, assim, a gente não tem nada que recorta, ou coisa parecida, uma alavanca. Porém, o grau de complexidade que esse desdobrar vai fazendo permite que a gente tenha essas possibilidades de leitura. Então, assim, em termos de livros, eu acabei. Aí eu vou uma coisinha para apresentar o Notaste que quando a gente fala de livro-objeto em especial, e por aí vai, porque a gente tem o livro-objeto, mas nós temos livros que ele tem uma interação só no âmbito da palavra e da própria diagramação do texto, né? Então, a tipografia ali, ela também torna esse livro, né, essa potência enquanto materialidade. É que eu queria apresentar para vocês algumas opções do que a gente pode ter num formato mais convencional, a um formato pouco convencional, que a gente nem chamaria de livro, mas que as escolhas... Ô, Ju, espera só um pouquinho.
Nossa, eu pedi pra esperar e tem um cachorro latindo muito, mas alguém falou que tá. A Fabi falou que tá sem som. Vocês estão escutando? Voltou o som aí? Eu acho que deu uma travadinha, já deve ter voltado, mas como a gente tem um delay com os comentários, bom, pode tocar, qualquer coisa avisam a gente. Eu acho que deve ter voltado já. E aí, foi mal, desculpa. Não, imagina. E quando eu pensei nessas escolhas, eu queria que a gente observasse que escolher uma estrutura, seja ela qual for, né, não interessa o jeito que a gente faz, tem que ser um tanto proposital. Ela tem que estar em diálogo com a narrativa, né? O que se propõe com aquilo. Então, nada tem serventia num livro que, de repente, eu puxo uma alavanca, alguma coisa, o negócio explode. E qual é o sentido daquilo, né? Tanto do sentido na contribuição desse fluxo da narrativa, nessa camada de significação, como também o que é mais importante, que era o início da nossa live, que não aconteceu, que era pensar na questão do poético, né? As nossas discussões, e isso até me permitiu escrever um texto que ainda não foi publicado, né? Não saiu, que eu discutia isso. A gente pega o Sabuda, né? Então você pega aqueles livros, assim, são fantásticos, são um espetáculo, na palavra mais potente do espetáculo, né? São lindíssimos, são belíssimos, é uma coisa, um trabalho. Só que muitas vezes não precisava de nada daquilo para dar conta da narrativa. Então a gente pega a Alice no País das Maravilhas, eu consigo ler o texto sem aquela frufruzaiada. Aquilo não agrega, é bonito, é legal, é tudo, né? Uau! É uma opção, é uma versão, mas não há uma potência estética na contribuição, tá? Diferente do Árvore do Komagata, que uma mini dobrinha, uma folhinha assim, apagadinha, né, em termos de cor, contrastando com essa Buda, mas aquilo é a maneira como é colocado, a sombra que se cria, a textura das folhas, a gramatura de cada página, a maneira como é colocado, aquilo tem assim umas tantas possibilidades significativas, né? Tão plurissignificativa, tão rico, que a gente observa então que essas escolhas elas funcionam como um recurso para um efeito de sentido, né? Então eu escolho isso ou aquilo para causar, quando é bem feito, né? Para causar um efeito de sentido, para a continuidade dessa narrativa, para essa sequenciação, mas também pode ser, e deveria ser, algo que oportunize uma experiência estética, né? Que eu, enquanto leitor, conforme eu vou desdobrando, puxando, abrindo o livro, fechando o livro, sacolejando o livro, eu vou interagindo com essa narrativa, não interagir por interagir, mas para proporcionar a construção desse sentido. E aí vem a luz, né? E aí eu vou dar uma abertura para que o Gu traga para a gente um livro que fez parte da sua pesquisa, né? Ele materializou esse livro que fala sobre a luz. Eu quero que vocês observem que, além de todas o trabalho complexo que se tem da construção, né? Que é estilo Carter, o trem explode, um negócio assim. Só que tudo isso, ele é pensado para sequência, chamar de quadro. Quadro a quadro, cada página ali que vai se desdobrando, que vai, né, se construindo, ela possibilita essa significação que parte do título, que chama Luz. Na verdade, é mais chique. Gu, é com você. Lux. É o Lux. Esse é um livro que fez parte ele é do meu TCC de graduação, na verdade. Eu já vinha pesquisando o livro Pop-Up e eu parti disso, na verdade, como base para fazer o meu TCC. Então, era uma das bases. Na verdade, eu fiz uma coisa que recomendo que a gente nunca faça, que é ter 3 assuntos diferentes e evitar, de qualquer forma, as digressões, né? E eu fiz de tudo, assim. Eu tinha muitos assuntos e muitas digressões e foi meio insano, na verdade.
Mas vocês estão me ouvindo bem aí? Porque eu acho que a Ju não está. Agora, não sei se vocês estão. Bom, se tiver algum problema, vocês me gritam aí que eu paro, tá? Então, o que acontece? Eu quis trabalhar um conceito pseudocientífico sobre o que era a luz. Então, é como se eu estivesse fazendo um trabalho científico sobre o que é a luz, mas que eu registrasse esse trabalho, esse estudo científico, de uma forma artística e poética. Então, o que eu fiz? Eu fiz um livro que tem essa coisa, como é que chama? De fogos de artifício, assim, que nem o Sabuda, o Carter e tal. Mas eu pensei justamente nessa coisa da estrutura para poder trabalhar. Imaginei, Ju, porque o seu tinha um reloginho girando ali, eu vi que você podia estar travada. Parece que a galera está me escutando, então vou falando e você pega uns pedaços. O que acontece? Aqui, no começo do nosso livro, tem um escuro, Lux, que é o nome dele, e aí um facho de luz que se abre, um raio de luz que se abre, e esse raio de luz vai passar pelo livro todo, e aqui no final, eu tenho aqui, no vídeo não dá para muito bem, mas esse papel ele é cintilante, ele tem um brilho, assim, meio perolado. Então ele começa aqui e ele passa pelo livro, e ele chega aqui, a luz expandida e aceso, vamos dizer assim, né? E, para ele fazer esse caminho no livro, a luz foi se dividindo nas cores do arco-íris. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 7 cores do arco-íris e eu fiz listas de símbolos possíveis para essas cores. E aí elas estão representadas, essa cor, o vermelho, no caso, está representada aqui de várias formas diferentes. Essa simbologia é muito aleatória. Eu fiz, por exemplo, eu decidi que o vermelho ia ser regido, vamos dizer assim, por Marte, que Marte me lembrava vermelho. Então eu pus um Marte aqui, que nesse caso é algo bem óbvio, porque a gente já liga Marte a vermelho, né? Eu fiz o número 8 aqui, porque eu fiz tipo a numerologia do nome vermelho e eu vi quanto que valia isso. E aqui eu pus batom aqui no fundo, vinho. Então eu fui pegando tudo que me lembrava vermelho, a partir tanto de coisas que me lembravam, quanto entrevistas que eu fui fazendo com pessoas em volta de mim sobre o que era vermelho. Eu tinha perguntas bem específicas, porque eu preenchi uma tabela muito doida, muito cartesiana, mas com ideias muito malucas e aleatórias e poéticas, vamos dizer. Então, por isso que tem um monte de simbologia. Aí ele vai para o laranja. Tem também vários símbolos. Inclusive o material que eu usei. Então, aqui era plástico. Eu fotografei um plástico laranja, porque o material, para mim, que tinha a ver com laranja era plástico. Aqui tem umas lâmpadas, filamentos de lâmpada, que mal dá para ver porque estão recortados, mas tudo isso faz parte da informação. Aí aqui, o amarelo. Está escondido aqui atrás. Ele tem uma plataforma. Aqui o verde. Uma doideira, tem umas ervilhas. É bem, sei lá, doidão, assim. Tem, inclusive, um comprimento médio de ondas do verde, frequência. Aqui eu pus Júpiter, ó. Júpiter tem a ver com verde para mim. Estou movimentando. Oi, Lê. Tá travado? Acho que tá. Bom, se eu não falar nada, deixa eu ver. E aí, vou continuar devagarinho, qualquer coisa vocês me avisam. Aqui tem o azul. Voltou, né? E aqui tem o violeta. Então, o que acontece? A luz que eu liguei aqui
se dividiu nessas cores todas e acendeu aqui. Só que aí eu queria justamente trabalhar essa estrutura de uma forma em que eu tivesse essa ideia da passagem da luz. Então eu fiz uma coisa que eu fiz uma lombada que se solta com um velcro. E esse livro, na verdade, é um livro sanfonado. Eu vou ter que abrir aqui mais ou menos, não dá para ver, mas ele abre todos os mecanismos ao mesmo tempo. E ele fica um livro enorme com a luz se dividindo. Eu nem vou conseguir fazer, eu precisava de um assistente aqui para conseguir, porque ele chega a, sei lá, 2,5 metros, mais ou menos. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer de uma forma em que eu pudesse desmontar essa estrutura tradicional do livro e fazer essa passagem toda, né? Pensando justamente nessa narrativa. É isso, tem uma coisa para dizer, Ju, porque eu vou falar para você que minha análise depois das suas, ela fica bem pobrinha, assim. E é uma análise mais do artista e não de uma pessoa que manja como você, mas é isso. Sabe o que eu estava pensando, Bom, Gu? Pensando na sua própria trajetória de pesquisa, né? Porque esse trabalho já tem alguns anos. Quer dizer, quando eu disse em 2019, você já tinha essa pesquisa, né? Então, pensando ao longo dos tempos, dos sim, estudos, o quanto você tem materialidade e vê outras possibilidades de significação, desde o que já está presente, desde o que poderia ser feito. E o que eu acho muito legal quando você fala, você dizia assim, porque algumas coisas são meio aleatórias, algumas coisas são meio doidas, mas que a gente observe que nesse campo da criação, elas são totalmente coerentes, elas estão totalmente interligadas, porque você fala assim, sim, sei lá, eu juntei Marte com batom, eu peguei vermelho com tal coisa. Então, assim, é como se eu abrisse uma gaveta de possibilidades, e essas possibilidades elas são totalmente distintas, né? Igual falar chiclete e bomba. Não, são coisas assim distintas. Mas quando eu aproximo essas duas coisas, eu falo MacGyver. E aí faz sentido, entendeu? Então, que a sua sim, curadoria, ela cria sentido em coisas que aparentemente você acha que são aleatórias. E que a disposição das cores, o fato de desdobrar, ela vai criando talvez até no momento você tinha uma consciência X, né? E essa consciência hoje, talvez pelos estudos, ela poderia ser, se fosse fazer, você poderia fazer outras coisas diferentes. Mas é interessante como é sem dúvida. potente as suas escolhas, né? Então, eu acho que a nossa conversa de hoje, ela traz, assim, desde de uma estrutura muito simples, que não modifica nada do que já existe num livro convencional, até algo tão complexo como esses que você faz, que o negócio suspende e que faz... É que as escolhas, elas são para a significação, né? Então, eu acho que o convite que vocês fazem para esse novo formato de curso, ele é incrível. Porque no que eu fiz, por exemplo, a gente tinha uma provocação de usar a nossa imaginação a partir de um formato que você trazia, né? Que vocês traziam ali algo para... Então, proporcionavam um tipo de técnica e a gente criava em cima disso. Agora, a criação e a técnica elas vão sendo construídas juntos num projeto, né? Então, acho que esse conjunto de aulas os próximos daí para frente estão inscritas e principalmente os fazedores de livro, o quanto dá para pegar uma estrutura, seja simples ou mais complexa, e criar uma instância narrativa, pensando essa materialidade enquanto linguagem potente e, se possível, artística. Exatamente. Eu acho que tem um cara que é o Carrion, que não dá. Você manda muito, né, Ju? Tem um cara que é o Carrion, Ulisses Carrion, que ele fala um dos primeiros registros assim sobre livro de artista, né? E ele fala muito dessa coisa que a nova arte de fazer livros é o livro dele, né? E ele fala sobre esse lance da gente passar a trabalhar o livro não mais como um conteúdo para um corpo de texto que a gente tem que enfiar lá e diagramar para poder ficar fácil de ler, né?
tem uma mancha do tamanho X. Quer dizer, a gente trabalhar o livro unindo estrutura e narrativa e pensando nisso tudo que a gente falou hoje, na materialidade, como esse tempo vai passar no livro e tudo mais. E eu acho que é justamente isso que a gente está querendo fazer um pouco, estudar um pouco e pesquisar com as pessoas, justamente, de poder pensar o livro aí não só a encadernação ou fazer um brinquedo de papel, mas como a gente fazer uma narrativa junto com essa estrutura, com a produção dessa estrutura, né? Travou a Ju de novo. Travou, Ju? Para mim... É difícil. Ju, vamos fazer o seguinte, de repente vamos terminando aqui, e aí eu chamo só a Lê para a gente dar as informações do curso, para a galera poder olhar na nossa página, e porque também acho que está ficando longo, não sei quanto tempo que a gente está aqui, porque é bom, né? Não dá vontade de parar nunca, na verdade. Travou de novo? Tá, jóia. Então, queria agradecer muito, Ju, de você ter... Eu não ouvi nada que você disse sobre o Carrion, mas concordo com o Baixo Carrion, sensacional. Também não ouvi você me expulsando, mas eu entendi que era que é melhor. E aí, então eu agradeço a oportunidade, vou ficar aqui e eu quero saber como que eu faço para sair. É só no X? Né? Eu vou sair. Ju, você precisa fechar, tem um xizinho lá em cima. Eu queria só agradecer. Agradecer que você tenha vindo aqui conversar com a gente. Imagina. Eu que agradeço. Quando eu falo, você trava aí. É muito louco isso. Eu acho que é o... Sei lá. Tchau, Ju. Valeu, obrigado mesmo. Valeu demais. Eu moro na roça. Deixa eu chamar a Lei de volta aqui. Então, demora para chegar. É tipo o telégrafo, né? Ai, meu Deus. Oi, Lê. Oi. Tá me ouvindo? Então, só para terminar, vamos contar rapidinho sobre o nosso curso. Vamos. Ó. Mais para ter registrado. O livro. Esse é o livro do Carrion. Da sua casa. Foi. Legal demais. Aê, Ju. Bom. Legal demais. Esse livro vale muito a pena. Sim. Muito legal. Bom, então, só para falar rapidinho qual é o objetivo do nosso curso, que é aquela coisa da gente potencializar a narrativa. Fala aí que você estava falando hoje a mim, que eu acho que foi muito bem definido, assim. Eu acho que a gente, com esse curso, né, está apresentando uma nova proposta, né, diferente das coisas que a gente já fez, porque a gente pensou justamente nesse caminho de unir a estrutura com a narrativa. Então, nesse formato que a gente quer fazer, numa semana, a gente vai apresentar e ensinar passo a passo uma estrutura, e na próxima aula a gente vai ter um momento para contextualizar e conversar com os alunos acerca de uma temática. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma proposição. E aí, os alunos vão ter uma semana inteira para desenvolver esse projeto, né, com essa estrutura e essa proposição, e a gente vai tentar ir acompanhando isso durante a semana, e vai ter um dia para apresentação desses projetos, onde a gente vai orientar, vai conversar sobre, né, trocar ideias sobre isso. Então, por isso que ele funciona em ciclos, né? É um curso maior e vai funcionar entre esses ciclos. Então, cada proposta, cada estrutura vai ter um ciclo para ela começar a se desenvolver e finalizar, né? Vamos dizer assim. São 4 estruturas diferentes que a gente vai trabalhar. E o que é muito legal é que a gente pega essas estruturas, a gente vai estudar a estrutura, mais ou menos seguindo o nosso fluxo de criação aqui, quando a gente cria a partir da estrutura. Então, a gente vai pegar e a gente vai ficar trabalhando com a estrutura. E se a gente mexer nessa medida, e se a gente puser essa dobra um pouco mais para cá, vai ver onde a gente pode chegar com cada uma delas e como elas podem potencializar a narrativa que a gente vai criar em cima. Isso, a gente vai repensar aí, né? Na questão dos formatos, né? Existem outras possibilidades, às vezes até possibilidades que a gente nunca fez, isso, né? Mas tentar construir isso junto, exatamente, pensar nos elementos que podem potencializar isso. Então,
se a pessoa ela já está acostumada a contar histórias, como que ela pode usar a estrutura a favor dela, ou ao contrário, né, se é alguém que já faz estruturas, né, trabalha com essa coisa mais técnica, como que ela pode inserir a narrativa nos trabalhos e potencializar isso também. Então, é isso que a gente está procurando, assim, com esse novo curso, essa nova proposta. Eu acho que vai ser Exatamente. bem Eu acho legal. que vai ser uma coisa muito bacana, porque justamente a gente tem, as nossas oficinas costumam ser muito práticas, e eu sinto que pode acontecer da pessoa sair com um brinquedo de papel, no fim das contas, na mão, e aquilo não ter uma continuidade, né? Então, acontece, às vezes, já fiz oficinas assim, que a gente acaba não fazendo aquilo nunca mais. Você vai tentar fazer de novo e fala, nossa, não lembro nem como é que é, na verdade. E o intuito é a gente justamente fazer com que as pessoas possam pesquisar isso e desenvolver em cima dessa estrutura que a gente vai ensinar, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Levar isso para o trabalho delas, né? Para a vida delas, assim, né? Dentro daquilo que elas já produzem, né? Esse é o objetivo. Exatamente. Então, gente, tem mais informações na nossa página e no Instagram, para quem quiser. Pode entrar em contato com a gente também, a gente pode mandar por e-mail um texto que a gente tem com todas as informações bem especificadinhas. E tem aí mais uns dias para se inscrever. E é isso, gente. Acho que chegamos ao fim. Muito feliz com a conversa com a Ju, ela manda muito bem e foi muito legal, muito gostoso. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Lê? Só isso, gente. O curso ele começa dia 30, né? A partir do dia 30 são 8 semanas. Mas é isso. Se inscrevam, mandem perguntas, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente vai ir respondendo vocês aí. As primeiras 150 vagas já estão preenchidas, mas o gerente falou que vai liberar mais 150. Não, brincadeira. Tá vendendo top term. Exatamente. Gente, entre em contato com a gente, vai ser muito legal ter vocês lá pesquisando esses livros, essas estruturas com a gente, certo? E obrigado pela Ju, presença hoje tudo. também, de todo mundo que apareceu aí na live. Exatamente. Foi muito legal. Muito obrigado mesmo por todo mundo que apareceu aí, e vamos torcer para a gente conseguir deixar gravado, e para quem não pôde aparecer, poder ver depois também, é sempre um mistério. Mas é isso. Valeu, gente, muito obrigado, e até a próxima, até o curso. Cola lá, vai ser demais. Até. Tchau, tchau.